O Milagre da Manhã, capítulo 2. A origem de O Milagre da Manhã. Nascido do desespero. O desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que deixam para trás tudo em que acreditam podem esperar escapar. Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Tony Robbins. Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço, 2 vezes em minha relativamente curta vida. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores que me possibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos, para ajudar outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginariam ser possível. Meu primeiro fundo do poço. Morto na cena do acidente. Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase o último, quando, aos 20 anos, fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri no local do acidente. Escrevi em detalhes como me recuperei da minha adversidade aparentemente intransponível, assim como as 8 lições que aprendi que vão melhorar de imediato a sua qualidade de vida no meu primeiro livro. Meu segundo fundo do poço. Afundado em dívidas e profundamente deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer num acidente de carro. Era de 2008, a economia dos Estados Unidos se encontrava no meio da pior recessão desde a Grande Depressão de 1930. Nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas, que entrou ali para o hall da fama, lançar um negócio de coaching de sucesso de 6 dígitos e escrever um livro best-seller, fui mais uma vez desafiado. Dessa vez, foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, empreendimentos de sucesso que eu havia construído deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar minhas contas. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casa, estava noivo, planejávamos ter nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada pela primeira vez na vida, fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Será que as coisas poderiam piorar? Provavelmente. Mas eram o pior que eu já tinha estado para mim? Com certeza. Eu estava no fundo do poço. Por que as dívidas foram piores do que a morte? Se você me perguntasse o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou as dificuldades financeiras, eu não hesitaria em te dizer que as últimas foram as piores, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por 6 minutos, despertar do coma para encarar a notícia de que você jamais voltaria a andar, seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo da minha vida, ou na vida de qualquer um. Contudo, não foi o caso para mim. Veja bem, após meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava, viam me cobrir de amor, me dar apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras supervisionando cada passo dos meus cuidados e da minha recuperação. Minha comida era preparada, entregue para mim. Eu nem mesmo tinha aqueles estresses diários de precisar pagar as contas, trabalhar. A vida no hospital era fácil. Da segunda vez não foi assim. Ninguém sentia pena de mim. Eu não recebia visitas. Ninguém supervisionava meus cuidados, minha recuperação, me trazia comida. Dessa vez eu estava sozinho. Cada um tinha suas próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou a problemas em todas as áreas da minha existência, física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo eu estava arrasado. Eu tinha medo e incerteza que o único conforto que eu encontraria a cada dia
era a minha própria cama. Por mais patético que possa parecer, o que me fazia suportar cada dia era a paz de espírito de saber que eu poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos problemas. Pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça, apesar de eu não saber se teria seguido em frente com a ideia em algum momento. Apenas saber que tirar minha própria vida deixaria minha mãe e meu pai arrasados era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo, eu sabia que não importava o quanto a vida havia ficado ruim, sempre teria uma forma de mudar as coisas. Mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução para minha crise financeira. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a dor emocional. Amanhã que mudou a minha vida. Então, em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como já estava por semanas. Mas naquela manhã, eu fiz algo diferente. Eu segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida, para arejar a cabeça. Não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John Berghoff me disse que, sempre que ele se sentia estressado, sobrecarregado, correr fazia ele raciocinar com mais clareza, melhorava o seu humor e o ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para o John: odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu: o que você odeia mais, correr ou a situação que você se encontra? Eu estava desesperado. Eu não tinha nada a perder, então eu decidi, vou dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei os cadarços do meu tênis de basquete, Nike Air Jordan. Eu falei que não era um corredor. Peguei meu iPod para ouvir algo positivo e saí pela porta da frente de casa. Essa casa ia ser em breve tomada pelo banco. Bom, saí de casa. Eu não tinha ideia que naquela corrida eu teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras, que imediatamente ia mudar o curso da minha vida inteira. Ouvindo um áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia que, apesar de eu já ter ouvido isso antes, mas eu nunca havia entendido, já aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes, sem de fato assimilar o que escuta, até que um dia, faz sentido? Você só precisou estar no estado certo para entender. Bem, naquela manhã, no estado de espírito certo, um estado de desespero, eu entendi. Quando ouvi o Jim proclamar com firmeza: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Parei onde estava. Essa filosofia mudaria a minha vida inteira. O paralelo do sucesso. De repente entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade. Ela quebrou. De repente, eu me dei conta de que eu não estava me transformando na pessoa que eu precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria o sucesso nível 10. Mas o meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3, 4 num dia bom. Eu me dei conta que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10 em todas as áreas da nossa vida. Seja saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, etc., em qualquer área específica, não estão no nível 10, então a vida vai ser sempre uma luta. Nosso mundo exterior vai ser sempre um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. Até que nos dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que a gente deseja, obter sucesso sempre será uma luta. Corri para casa. Agora eu estava pronto para mudar a minha vida. Nosso primeiro desafio: encontrar tempo.
Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que ia me capacitar a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que eu desejava. Simples. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa: encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida, pagar as contas, que a ideia de encontrar tempo extra para o meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique com isso. Gosto muito do que o autor best-seller Matthew Kelly disse em seu livro O Ritmo da Vida. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos o que nos deixa felizes. Mas não fazemos nada disso. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então, peguei minha agenda, me sentei no sofá e me comprometi a encontrar tempo, a criar tempo para me desenvolver. Sim, agora eu teria o meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite? Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou talvez tarde da noite, após minha noiva ir para a cama. Mas aí eu me dei conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela. Sem dizer que raramente estou na minha melhor forma tarde da noite. Em geral, me sinto tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para desenvolvimento pessoal. À noite, não seria o melhor período. Possivelmente à tarde? Bem, talvez eu pudesse agendar para o meio do dia. Quem sabe na minha hora do almoço? Ou em algum momento intermediário? Aí eu poderia encontrar um pouquinho de tempo extra? Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece. O dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá, de manhã não. Então, eu considerei fazer de manhã, mas eu resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo, quase tanto quanto eu odiava correr. Porém, quanto mais eu pensava a respeito, mais as coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com a manhã, aquilo ia dar um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, eu estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado para o resto do dia. Aí eu me lembrei de um post que eu havia lido num site que fala o leme do dia. Steve, autor das Pessoas Inteligentes Sabem o que Querem, ele afirmava assim: é dito que a primeira hora é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, eu tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas se me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Sem mencionar que, ao realizar atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulam durante o dia. Por exemplo, estou cansado, não tenho tempo. Se eu fizesse de manhã, antes do resto da minha vida, antes do meu trabalho, ou qualquer coisa vir me atrapalhar, aquilo poderia ser garantido de que ia acontecer todos os dias. Enfim, eu simplesmente não via nenhum horário melhor. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa. Mas já era difícil bastante me arrastar para fora da cama todo dia às 6 horas, porque eu precisava. De modo que a ideia de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Me sentindo frustrado, um pouco derrotado, eu estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia. De repente, ouvi na minha mente uma voz, a voz do meu mentor, Kevin Brace, que dizia: se você quer que sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente.
Droga, eu sabia que o Kevin estava certo, mas aquilo não tornava nem um pouco fácil acordar cedo. Então eu fiquei comprometida a fazer a mudança. Decidi superar minha crença limitante autoimposta durante toda a vida de que eu não era uma pessoa matinal e escrevi na minha agenda: vou acordar às 5 da manhã para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio: fazer o que tem mais impacto. Então, eu me deparei com outro desafio. O que eu ia fazer durante aquela hora que teria o maior impacto e ia melhorar minha vida tão rapidamente? Ler? Eu poderia ler, mas eu já tinha feito isso antes. Eu queria que fosse algo especial. Exercícios? Ok, mas aquilo não estava me estimulando. Então eu peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que eu havia aprendido ao longo dos anos, com o maior potencial de promover mudanças de vida, mas que jamais implementara, pelo menos nunca com consistência. Então eu escrevi meditação, afirmações, manter um diário, visualização, leitura, coisas importantes e exercícios. Aí eu escolhi as 6 atividades que eu achei que iam ter maior e mais impacto dramático para mim. Então, eu estabeleci 10 minutos para cada atividade. E aí eu planejei tentar todas elas na manhã seguinte. É interessante que ler a lista, foi algo motivador para mim. De repente, a ideia de acordar cedo, que era algo que me horrorizava, ficou atraente. Naquela noite eu mal consegui dormir de tão empolgado que eu estava para a manhã seguinte. O despertador tocou às 5 horas, meus olhos se arregalaram, dei um pulo da cama. Me levantei energizado, empolgado. Foi algo que eu fiz sem esforço. Era revigorante. Até me lembrou de quando eu era criança, acordando numa manhã de Natal. Não houve nenhum momento na minha vida quando acordar era mais fácil, quando eu me sentia mais energizado e empolgado em relação à minha vida do que naquela infância. Até aquele dia. A manhã que transformou toda a minha vida. Dentes escovados, rosto lavado, copo de água na mão. Me sentei bem retinha no sofá da minha sala, 5:05, me sentindo muito empolgada em relação à minha vida. Pela primeira vez em muito tempo. Estava escuro ainda lá fora. Algo naquilo estava me dando uma sensação de poder. Aí eu peguei a lista de atividades de desenvolvimento pessoal capazes de mudar minha vida que eu havia escrito e implementei uma a uma. Primeira atividade: silêncio. Sentada em silêncio, rezei, meditei, me concentrei na minha respiração por 10 minutos. Senti o estresse se dissipar. Experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar a minha mente. Aquilo estava diferente do caos típico das manhãs inquietas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Segunda atividade: leitura. Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que eu sempre esperava que se tornasse um hábito por toda a vida. Peguei da prateleira o clássico Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Como a maioria dos meus livros, eu tinha começado a ler, mas nunca concluído, e peguei 10 minutos para ler, tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou de que basta uma ideia para mudar a vida de alguém. Aí eu me senti motivado. Terceira atividade: afirmações. Sem que eu nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança desse livro. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, quem estava empenhado em ser o que estava empenhado a fazer para mudar minha vida. Sim, eu me senti poderoso. Então, vou mudar minha vida. Visualização. Quarta atividade. Aí eu tirei o quadro de visualização da parede, que eu havia criado após assistir o filme O Segredo.
Eu raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como uma ferramenta de visualização. Aí, durante 10 minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar meus olhos, sentir com cada fibra do meu ser como seria manifestar cada uma em minha vida. Me senti então inspirado. Próxima atividade: manter um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em branco que eu havia comprado ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassara em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. Nesse dia, eu escrevi pelo que eu era grato. Quase imediatamente senti a depressão, que como uma névoa pairava sobre mim, diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais eu era grato melhorou meu humor. Eu me sentia grato. E sexta atividade, exercícios. Finalmente me levantei do sofá, lembrando que eu havia ouvido Tony Robbins dizer tantas vezes: movimento gera emoção. Me deitei e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida, me deitei de costas, fiz tantos abdominais quanto meus músculos fora de forma permitiram. E com 6 minutos restantes no relógio, coloquei um dos vídeos de yoga da minha noiva lá no aparelho de DVD e desfrutei completar os primeiros 6 minutos. Me sentia energizado, foi incrível. Eu tinha experimentado o que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitantes, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida. E eram apenas 6 da manhã. Nada menos que um milagre. Ao longo das semanas seguintes, continuei a acordar às 5 da manhã e seguindo a minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. Por estar tão incrivelmente feliz com o modo como eu me sentia e com o progresso que eu estava fazendo como resultado da minha rotina matinal, eu queria mais. Então, certa noite, enquanto eu me preparava para deitar, eu fiz o que era impensável naquele momento. Coloquei o despertador para as 4 horas. Ao adormecer naquela noite, eu me perguntei: você perdeu a cabeça? Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às 4 da manhã quanto era acordar às 5. E despertar em qualquer um dos dois horários era 10 vezes mais fácil do que em qualquer dia do meu passado, quando eu resistia ao acordar. Meus níveis de estresse caíram drasticamente. Eu tinha mais energia, clareza, concentração. Estava me sentindo genuinamente feliz, motivado, inspirado. Pensamentos depressivos eram uma lembrança distante. Você poderia dizer que eu era de novo meu eu antigo, apesar de que eu vinha experimentando tanto crescimento, tão rápido, que eu estava superando rapidamente qualquer versão de mim mesmo que eu jamais fora no passado. Como meus recém-descobertos níveis de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz de, com facilidade, estabelecer objetivos, criar estratégias e executar um plano para salvar meu negócio e aumentar minha renda. Menos de 2 meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia. Ela estava mais alta do que nunca. Eu sabia que essa poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente ia começar a compartilhar com meus clientes de coaching. Então, eu precisava de um nome para ela. Considerando que a transformação que eu estava experimentando era tão profunda e tão rápida estava acontecendo, após eu estar falido, deprimido, para de repente financeiramente seguro e empolgado com a vida em menos de 2 meses, isso parecia o quê? Um milagre. Então, o único nome apropriado foi O Milagre da Manhã. Ei, se a Kate pode fazer. Algumas semanas depois, eu estava numa sessão de coaching com Kate, quando ela perguntou: Hal, como você começa todas as suas manhãs? Apesar de eu ter esboçado um sorriso radiante, falando sobre o milagre da manhã e os benefícios de despertar 1 hora mais cedo que o normal, ela resistiu. Não sei se eu quero acordar mais cedo, Hal. Acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Contudo, Kate sempre tem disposição.
Ela se comprometeu a acordar às 6 horas, uma hora mais cedo que o normal para ela, e experimentar o milagre da manhã. Ofereci a ela algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão seguinte, uma semana depois, a Kate estava cheia de energia. Quando eu perguntei se ela realmente acordava às 6 horas todo dia para fazer o milagre da manhã, eu recebi uma resposta inesperada. Não, acordei às 6 no primeiro dia, mas você estava certo. Tive uma manhã tão incrível que eu quis fazer ainda mais cedo. Então, acordei às 5 horas o resto da semana. Uau, isso é incrível. Uau! Eu precisava contar aquilo para os meus outros clientes de coaching. Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam que estavam tendo os mesmos benefícios capazes de mudar suas vidas durante os seus próprios milagres da manhã. Alguns deles contaram aos seus amigos e colegas de trabalho que o milagre da manhã estava realizando mudanças incríveis para eles. A notícia se espalhou pelo mundo online como rastilho de pólvora. Pessoas começaram a postar sobre o milagre da manhã no Facebook, no Twitter e até a publicar orgulhosamente vídeos delas no YouTube, acordando cedo e fazendo o milagre da manhã. Loucura, certo? Quem diabos é Joe? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história do milagre da manhã. Eu estava no YouTube um dia procurando um dos meus vídeos, pesquisei meu nome. Ei, não julgue, eu sei que você já deve ter procurado seu próprio nome no Google. Aí apareceu um vídeo intitulado O Milagre da Manhã na Casa de Joe. Era de um cara que eu jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Quem diabos é Joe? Quem ele pensa que é para copiar o meu milagre da manhã? Eu fiquei um pouco na defensiva. Sim, esse não foi um dos meus melhores momentos. Eu simplesmente não sabia o que pensar. Mas eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Eu dei play no vídeo e vi isso aqui. Olá, aqui é seu amigo Joe de Osana. Vamos ver a hora. Aí o Joe mostra seu despertador, 5h41 da manhã. São 5h41 da manhã de domingo e você deve estar se perguntando: cara, o que você está fazendo acordado antes das 6 da manhã em um domingo? Bem, confira miraclemorning.com. miraclemorning.com. Veja a informação e faça o download. Parece Natal para mim, juro, tenho muita energia. É como Natal todo dia agora. Confira, espero que sua vida seja abençoada. Você pode sim, na verdade, assistir o famoso vídeo de 43 segundos de Joe e muitos outros no miraclemorning.com/success stories. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de eu jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que a minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhá-lo com o maior número de pessoas, para que ele pudesse ter impacto em suas vidas, como havia tido na minha. Se bem que, naquele ponto, eu ainda não tinha ideia do quanto o milagre da manhã ia se tornar grande. Um movimento ou um despertar? Já se passaram mais de 5 anos desde que falei a Kate sobre o milagre da manhã e assisti o vídeo de Joe no YouTube. Desde então, recebi milhares de mensagens de pessoas no mundo todo expressando sua gratidão e seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial, um despertar global, formado por todo tipo de indivíduo, cada um dedicado a acordar todo dia e dar de si mesmo o presente do desenvolvimento pessoal. Agora tenho a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nos tornarmos quem a gente precisa ser para criar a vida que a gente deseja, para assim influenciar positivamente a vida dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. Quer você chame isso de movimento, de despertar, a missão do milagre da manhã, como muitos se referem agora, trata-se de dar às pessoas o poder de transformar suas vidas, suas famílias, comunidades e o mundo, acordando diariamente e transformando a si próprias. Praticamente todo dia, centenas de indivíduos estão fazendo isso. Ainda estou impressionado com quantas vidas têm sido influenciadas.
Alguns estão até seguindo a deixa de Joe e gravando vídeos de si mesmo acordando bem cedo, praticando o milagre da manhã. Isso geralmente inclui uma imagem orgulhosa do seu despertador, provando que estão acordados naquele horário. Eu fico honrado e profundamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente em capacidades diferentes. Na verdade, o Milagre da Manhã agora é uma das minhas principais mensagens e temas de workshops em que eu ajudo corporações, empresas, professores e alunos a aumentarem a sua produtividade, motivação e desempenho. Por último, mas não menos importante, esse livro é um convite para você levar a si mesmo a um próximo nível. Sim, levar o seu sucesso para o próximo nível, pois isso é possível acontecer nessa ordem. Começando agora e fazendo progresso consistente e diário no sentido de se tornar a pessoa nível 10 que você precisa ser para criar a vida nível 10 que você quer e deseja. Seu sucesso é inevitável.